Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí, estão se cuidando nessa quarentena? Tô de olho, hein? Todo mundo lavando as mãos, evitando aglomeração, ficando em casa. A gente tem que se proteger, né? Coisa séria, né? Pra levar na brincadeira, não. O meu nome é Janaína, você está no Infinita TBA, o meu humilde canalzinho. E hoje nós vamos falar sobre o confinamento a quarentena mais famosa da literatura, talvez, né? Hoje eu quero contar para vocês como foi a minha experiência de leitura do livro O Diário de Anne Frank, da Anne Frank e do Otto Frank. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever. E os que já são de casa, aquela voadora no like, né? Para ajudar a divulgar o canal, ajudar o canal a crescer. Vamos nessa? Então, seguinte... o Diário de Anne Frank, vou virar vocês só um pouquinho para cá. O Diário de Anne Frank, ele faz parte do meu desafio de 12 livros para 2020. Acho que ele estava no mês de maio, mas aí eu troquei, né, as posições. Eu coloquei o Diário de Anne Frank para o mês de março. Na minha adolescência, eu tentei ler o Diário de Anne Frank, mas não era o momento. Eu não estava gostando da leitura, eu estava achando chato, e aí eu desisti. Agora que tenho uma consciência maior, uma visão de mundo diferente e tal, foi muito bom ter lido esse livro. Então, a edição que eu li do Diário de Anne Frank foi esse aí, com essa capinha aí que vocês estão vendo, que é da Best Bolso, editora Best Bolso, e foi lançado em 2013. O livro tem 378 páginas, mas a gente lê rapidinho, pelo menos eu li rapidinho. Bom, então estamos ali durante a Segunda Guerra Mundial e a família Frank, juntamente com outra família, que é a família Van Damme, eu acho que se chama Van Damme, não sei falar holandês. Então eles resolveram se confinar. Foi um confinamento voluntário, né, para se proteger, porque os horrores que estavam acontecendo na guerra com os judeus, todo mundo já estava sabendo, né? Então, como se tratavam de duas famílias judias, eles resolveram se esconder ali num depósito que pertencia ao pai de Anne. E ali nesse depósito eles ficaram confinados de junho de 1942 até agosto de 1944. Então, Anne ganha esse diário de presente de aniversário e a convivência das pessoas, o confinamento, as brigas, as tensões, o decorrer da guerra, tudo isso vai ficar registrado no diário de Anne, que na época tinha 13 anos. Uma coisa que eu achei muito interessante, né, que eu venho notado, porque assim, involuntariamente eu tenho lido alguns livros a respeito da guerra, e assim como, por exemplo, num livro maravilhoso que eu li há um tempo atrás, que ainda vai vir resenha aqui no canal, que chama Toda a Luz que Não Podemos Ver, é interessante perceber a importância do rádio, porque toda a comunicação foi cortada. Se você já leu o livro A Sociedade Literária e a Torta da Casca de Batata, que já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link lá embaixo na caixa de descrição, beleza? Então, a gente percebe a importância do rádio porque cartas, jornais, tudo isso foi proibido, tudo isso saiu do alcance das pessoas. Então, a comunicação básica tinha que ser feita pelo rádio. As notícias só chegavam pelo rádio. E não era todo mundo que podia ter rádio não, viu? O rádio era digamos assim, era um objeto realmente precioso. Olha, da primeira vez que eu tentei ler o Diário de Anne Frank, eu acho que o que aconteceu é que eu não fui com a cara dela, né? Uma adolescente, birrenta, menina chata, assim como eu era. Não, mentira, eu era legal, eu acho. Eu acho. Mas enfim, só que hoje, depois dessa leitura, o que é que eu percebi? Que Anne, na realidade, toda aquela chatice dela, toda aquela birra, era um escudo. E no fundo, tudo que aquela garota queria era um pouco de consolo, era um abraço afetuoso da mãe, até que a relação dela com a mãe foi ficando cada vez pior, cada vez pior. Todo mundo que estava ali naquele lugar só apontava o dedo para Anne, todo mundo descarregava suas frustrações, suas coisas, tudo era em cima dela. Ela era a menina mal educada, ela era a menina sem jeito, ela era enfim, ela era o erro ali, né? Então,
Hoje eu fico pensando, caramba, ela só tinha 13 anos, estava vivendo confinada, tinha uma vida boa, tinha uma vida bacana, né? E de repente se vê naquela situação e tipo, ela era a ovelha negra do lugar, todo mundo só caía matando em cima da pobre da menina, não tinha como ela não ser irritante. Então, à medida que eu fui lendo o livro, à medida que eu acho que isso acontece com todo mundo, sei lá, a gente vai quase se sentindo íntimo dela, né, da Anne Frank, porque você tá penetrando ali nos sentimentos dela, nas coisas mais profundas que ela guardava no coração, né? Então, de repente, quando o diário acaba, quando o livro acaba de uma forma meio abrupta, você fica assim, poxa, perdi a coleguinha. E eu também fiquei surpresa com a forma com que ela morreu. Eu não sabia que ela tinha morrido daquela forma, que eu não vou falar, você vai ter que ler, vale a pena, leia. E o bom que também o Diário de Anne Frank dá pra gente ir lendo um pouquinho por dia. Você não precisa dar a carga de uma vez toda, porque como são páginas de diário, né? Ela escreve um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Então dá pra você ir lendo devagar, sem se perder, sem misturar as coisas, nada. É bem interessante. É bem legal. Poxa, foi interessante também ver a Anne Frank, apesar daquele confinamento, ela descobriu o amor, descobriu muita coisa sobre si mesma. E também, assim, as coisas que vão acontecendo, né, durante a guerra, a gente vê ali registrados no diário dela. Claro que não de uma maneira muito profunda, pelo menos pra mim não foi, né? Afinal era uma garota, gente, era uma adolescente. Ainda assim, o que acontecia na guerra chegava aos ouvidos dela, né? E ela deixava registrado ali, muito de levinho, mas a gente que já tem um conhecimento maior do que acontecia na Segunda Guerra, automaticamente a mente liga a outras lembranças de coisas que já passou na mente através do cinema ou de livros, enfim, dá uma angustiazinha. Hoje eu tenho consciência disso, que esse livro é muito importante, muito mais pelo seu valor histórico, né? Então era alguém que estava ali dentro da guerra, é a história vista de baixo, por quem sofria as consequências e não por quem realizava os atos. Não é a história dos grandes feitos, dos grandes homens, de quem começou, de quem fez isso ou aquilo. Era a história do ponto de vista de quem tá sofrendo as consequências, entende? Então, por isso, hoje eu fico feliz, me sinto feliz de ter colocado esse livro nas minhas metas de leitura, de ter lido esse livro, e recomendo muito a vocês o Diário de Anne Frank. Para mim foi uma experiência muito boa, que faz repensar muita coisa. Se você não leu o Diário de Anne Frank, dê uma chance para esse livro, porque ele merece. E eu acho que no final, se você tiver uma experiência semelhante com a minha, você vai sentir falta da garota. Não tem pra onde. Não tem pra onde. E aquela pontada no final do livro, né? É assim mesmo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like pra mim. Sigam-me nas minhas redes sociais, né? Ainda mais agora nesse período, de vez em quando me dá a louca, eu faço umas palhaçadas por lá. Eu vou deixar os links para todas as minhas redes sociais aqui no box de descrição, além dos vídeos que eu mencionei e que já tem no canal. Aliás, além dos livros que eu mencionei e que já tem vídeo disponível aqui no canal. Então vai estar tudo lá no box de descrição, ok? Na caixa de aqui, ó, você abre, tem uma setinha bem... Ui, tem uma setinha bem aqui embaixo, você abre e aí você encontra tudo lá, todos os links, beleza? Um abraço muito forte para vocês, um abraço virtual. Né? Porque não tá dando para abraçar mesmo. Firme e forte aí, pessoal, nessa quarentena. Vamos nos cuidar pra gente se livrar de toda essa ameaça, desse inimigo invisível que tá aí espalhado no mundo inteiro. E lembrando mais uma vez, lave as mãos, mantenha a distância, evite aglomerações e fique em casa. Um abraço muito forte. Até a próxima. Tchau.